Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor David Robertson. Esse ensino de hoje está maravilhoso. Ele vai começar o programa ensinando sobre o julgamento de Deus e é muito bom aprender sobre isto. Tem muitas pessoas que pensam que o julgamento de Deus é um castigo de Deus para as pessoas e não é. É a misericórdia de Deus exercida sobre uma pessoa para salvá-la, porque às vezes ela está num caminho errado e a ponto de perder a salvação. Então vem o julgamento, justamente para que ela tenha a salvação. Outra coisa maravilhosa que vai acontecer nesse programa hoje, o pastor David vai orar pelos objetos, pelos lenços para serem ungidos. Então você já pode ficar com o seu objeto ou o lenço, o que você queira que seja ungido, aí em mãos, para que na hora que ele for orar você já esteja preparado para receber então esta unção. Então vamos acompanhar o pastor David com muita atenção. Vamos lá, pastor David? God really likes it Deus gosta muito when he finds something that he needs quando ele encontra algo que ele precisa to do something with. para fazer alguma coisa. And he finds that in degrees of faith. E ele encontra isso em níveis de fé. In the dark ages Nas eras de trevas, that followed the early church, que vieram depois do início da igreja, healing almost disappeared. a cura quase desapareceu. That's because there was nobody walking in that level. Porque não existia ninguém que estava andando neste So nível. God couldn't find anybody to use. Então Deus não conseguiu achar ninguém para usar. That keeps happening Isso continua all the acontecendo way up. sempre. In the early church, No começo da igreja, under the apostles, com os apóstolos, there was a judgment gift. havia um dom de julgamento It operated in fullness of power. que operava na plenitude do poder. It was in the days when Peter ministered Foi nos dias em que Pedro ministrou to all the sick, para todos os all the doentes, possessed. todos os que estavam They possuídos, came in from other que cities. vieram de outras cidades. They laid them in the fields. Eles deitaram eles nos campos. Every single one was Cada healed. deles foi curado. Everyone. Cada um. At the same time, Ao mesmo tempo, they were only ministering to Jews. eles só estavam ministrando para os At the judeus. same time, E ao mesmo tempo, they didn't consider their possessions their own. eles não consideravam aquilo que eles possuíam deles mesmos. There wasn't a televangelist talking them out of their money. Não tinha nenhum evangelista na televisão falando para eles darem dinheiro. These were Jews. Eles eram judeus. Yet they gave up all their Mas eles possessions davam tudo que and eles tinham laid the money at the apostles' e feet. colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Two powerful moves. Dois moveres poderosos. At the strength of that power, Na força deste poder, there was also the judgment gift. havia também o dom do julgamento. Peter had it O Pedro tinha, when he judged Ananias and quando ele Sapphira. julgou Ananias e Safira. Instantaneous judgment gift. Um juízo I've got a little book on instantâneo. it I wrote. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre isso. Paul had it. Paulo tinha também Instantaneous judgment gift. um dom de juízo instantâneo. When he was on the Isle of Cyprus. Quando ele estava na ilha de Cipre, In Chipre. Cyprus. Yes, Cyprus. There's a city called Paphos. tinha uma cidade chamada Pafos, eu acho. It was a Jewish sorcerer. The Tinha um feiticeiro judeu, Jewish sorcerer. Elymas. chamado Alimas, That was his name. era o nome dele. And the deputy of the whole region was Sergius Paulus. E o procônsul daquela região era Sérgio Paulo. Elymas was his sorcerer. E o Elimas era o feiticeiro dele. So he took counsel and ruled with this man. Então ele tinha o conselho desse homem. Paul came. Paulo veio, The sorcerer o feiticeiro withstood Paul. resistiu Paulo. And Paul said, E Paulo disse: "You're not going to see the sun for a season." você não vai ver o sol por um tempo. And the witch doctor went blind. E o feiticeiro ficou cego. And the deputy of the whole country, E o procônsul Sergius Paulus, daquele país, Sérgio Paulo, he said, "My God, I've never seen such things." ele disse: meu Deus, eu nunca vi coisa assim. And he was born again. E ele nasceu de novo. But the judgment gifts, Mas esse dom do juízo they're extreme
acts of the mercy and the love of God. É um ato extremo da misericórdia de Deus. They will be present again E vai estar presente de before novo Jesus comes antes de back Jesus voltar in the perfecting of the church. para aperfeiçoar a igreja. They will be back with the power. Vai voltar com poder. Now, Agora, I would much rather be eu preferiria the sorcerer ser o feiticeiro who God loves so much que Deus amou tanto that he sent an apostle que enviou um apóstolo with a judgment gift com o dom do and juízo judged e me. me julgou. And I ended up in heaven E eu acabei indo for the para o last céu 2,000 years. por os próximos 2000 anos Then Alimus the sorcerer, do que ser Elimas o feiticeiro who did not get judged que não foi julgado and has been in hell e está no for inferno 2,000 por years. 2000 anos. That's the power of Esse é the o poder judgment do gift. dom do juízo. Hallelujah! Aleluia. And it's coming back. E está voltando. Well, what qualifies it? O que qualifica isso? In order for you to operate in a judgment gift like that, Para você operar nesse dom do the love juízo, of God has to be so o powerful in amor de you. Deus precisa ser tão poderoso em It você. is the mercy É a misericórdia that rejoices que triunfa against contra o judgment, julgamento, that qualifies que judgment. qualifica o julgamento. Hallelujah! When he first made me aware of this, Quando eu fiquei consciente sobre isso, he scared me. Deus me assustou. My father God scared me. Meu pai me assustou. I went on my first long fast. Eu entrei no meu primeiro jejum longo. God told me how to deal with the flesh. Deus me mostrou como lidar com a carne. He only told me to give a message to one man. Ele me disse para dar uma mensagem para um homem. He gave me his name. Ele me deu o nome Said, I want you dele. to tell this man what I taught you about your flesh. Eu quero que você ensine esse homem o que eu te ensinei I said, sobre a "Sure." carne. E eu falei, ok. Problem was, O problema he was a who's who era que ele era um sabe-tudo in the faith circles. nos círculos de fé, Very well known. muito conhecido. I scared. Eu estava com medo. So I got invited to a fellowship. Então eu fui convidado para uma reunião. He was there. Ele estava lá. I said, well, God, I'm trying to get out of it. Eu disse, Deus, eu estava querendo sair daquela. If you make a way, I'll tell this man Se what you você said. der um jeito, eu vou falar com o homem que você So I quer que eu went in fale. the coat room. Então eu entrei lá no They had quarto. coat rooms. Eles tinham um quartinho para os casacos. I went in the coat room to get my Eu coat. entrei lá para pegar meu casaco. There he was. E lá estava o cara. Oh, no. Ah, não. I said, I was just on a longer Eu fast. estava num jejum prolongado And God told me how to overcome certain things of the flesh. e Deus me mostrou As como a teaching. superar coisas da carne, no ensino. There's nothing wrong. E ele falou There's assim, nothing não tem nada wrong. errado, não tem nada errado. There's nothing Não wrong. tem nada errado. Well, I didn't know if they was. Eu nem sabia se estava errado. I didn't know nothing. Eu não estava sabendo de nada. I didn't know he was sneaking off every weekend Eu não sabia que ele estava escapando todo o final de with the semana associate pastor's wife. com a esposa do outro pastor. I didn't know. Eu não sabia. There's nothing wrong. Não tem nada errado. There's nothing Não wrong. tem nada errado. What? I mean, there was so many apostles and prophets in the other room. Tinham tantos apóstolos e profetas If an na outra sala airplane would have hit that que se um building, avião tivesse it would destroy half batido the naquele foundation naquele of the lugar, body of Christ. ia ter destruído metade do fundamento do corpo de Cristo. At least they thought they were. Pelo menos eles achavam que eles eram. I walked back out there and left. Aí eu saí de lá e fui You know what embora. he did after I left? Sabe o que ele fez depois que eu fui embora? He marked me. Ele me marcou. He told all of them I was walking in witchcraft. Ele disse para todos que eu estava andando em feitiçaria. Five years later, 5 anos depois, I was preaching a meeting.
Eu estava pregando em um And a culto. woman says, "You've got to go to the Philippines. Uma mulher disse, você precisa ir para Filipinas. Please. Por favor. We have this international meeting." Nós temos um culto internacional. I said, "Who's your?" E eu disse, quem And she named the man from 5 years before. que está organizando isso? E ela deu o nome daquele outro homem. I said, "Woman, I'll go Eu falei, olha, eu vou, if you'll clear it with him, se você acertar tudo com ele. but he won't let me go." Mas ele não vai me deixar Yes, he ir. will. É lógico que ele vai. No, he won't. Não, não vai. So she went and asked him. Então ela foi lá e perguntou para ele. No, Não. no. So I said, "I'll even take it a step further. Então eu falei, eu vou dar mais um passo. I'll go where he is. Eu vou onde ele está. I'll go into the meeting." Vou no culto. So I went in. Então eu fui. I was trying to get God to give me permission. Eu estava tentando fazer com que Deus me desse permissão. I stood over by the man. Eu fiquei perto dele. I brought a witness with me because God told me to. Trouxe uma testemunha comigo porque Deus me disse para fazer isso. So I was standing there and Então eu estava lá de pé said, "Can I go?" e disse, posso ir? God said, "No." Deus disse não. Then he said to me, E aí ele falou para mim, "Death is working in his body." a morte está operando no corpo dele. I said, "You want me to tell him?" Você quer que eu fale para ele? God says, "No." Deus disse não. He won't listen to you any more than he would then. Ele não vai ouvir você assim como ele não ouviu antes. A year later, Um ano depois, he died ele morreu from throat cancer. de câncer na garganta. It wasn't because of me. Não foi minha culpa. It was his life. If that's God, Se tell for him Deus, I'll be done in a little while. fala que eu já estou acabando. Sometimes he calls if he can't talk to me. Às vezes ele liga se ele não consegue falar comigo. I'm saying that to say this. Eu estava falando isso para falar o seguinte. In the dark ages, he could only operate here. Nas eras de trevas, ele só podia operar aqui. But then when the Holy Spirit began to outpour, Mas aí quando o Espírito Santo He começou can a heal ser people derramado, ele conseguiu curar as pessoas de novo. and one day the judgment will be back. E um dia o julgamento vai Because voltar. he loves people so much. Porque ele ama as pessoas He wants muito. to give them every Ele opportunity. quer dar a elas toda a oportunidade. So when God finds something he can use, Então quando Deus encontra algo para usar, he has to find somebody ele tem que encontrar alguém that gives him what he que dê a needs. ele o que ele precisa here. para mover aqui. He's the head. Ele é a You're the cabeça. body. Você é o corpo. Where you move is Onde where he você moves. move, ele é Where onde he ele can get move. from you what he needs. Quando ele consegue de That's você where o que he ele works precisa, miracles. é aí que ele vai operar When you pray milagres. for people to be saved, Quando você that's ora para where as he can pessoas go serem save them. salvas, é aí que When ele you pode call people's salvá-las. names, Quando você chama o God nome das goes after pessoas, them. Deus vai He atrás needs delas. what you have. Ele precisa do que você tem. Aleluia. So don't stop. Então não pare. Now, I was going to read you the scripture on Eu ia ler o versículo the sobre special miracles done by os milagres especiais Paul. feitos por Paulo, aprons and handkerchiefs, os aventais, os lenços, but he's increasing too fast. mas ele está aumentando muito rápido. They called them special miracles. Ele chamou de milagres especiais, The handkerchiefs from Paul's bodies. os lenços no corpo de They would lay them Paulo, on people and devils would come out colocava sobre screaming. as pessoas e os diabos saíam gritando. They'd be healed. E elas eram curadas. But Paul was special. Mas Paulo era especial? They were special miracles. Eram milagres especiais. No, Não, not like respecter of persons. não como se fosse acepção de pessoas. What made them special miracles? O que fazia desses milagres It's very especiais seldom era porque, raramente, does a man touch God like the apostle um Paul homem did. toca a Deus como o apóstolo Paulo tocou. Very seldom. Raramente. That's what made them special. Por isso que era especial. Not because God didn't want to do it. Não porque Deus não queria But fazer, very seldom could he find enough to do it mas with. raramente ele encontrava o suficiente para fazer. Well, God saved Paul especially.
Mas Deus salvou On the Paulo road de to maneira Damascus. especial quando ele estava indo para Damasco. No, he didn't. Não. Paul was a man of authority. Paulo era um homem de autoridade. That's why he held the coats and witnessed Por isso que ele estava segurando By as law. vestes e testemunhou pela lei the stoning of Stephen. o apedrejamento de Estevão. And Stephen crying out, lay this not to their E charge, Estevão clamou: as he died. não tome isso contra eles quando ele God estava took morrendo. the intercession Deus pegou a intercessão that Stephen gave with his que last Estevão words fez com as últimas palavras dele and went after Paul e foi atrás de on the Paulo road to Damascus, na estrada para Damasco, overtook him with a vengeance, pegou ele, knocked him down on the derrubou ele ground, no chão and said, guess who? e disse, falou: He said, Lord, adivinha quem é, I am Senhor? Jesus, Eu sou Jesus, whom you persecute. a quem você persegue. My God, few have Poucos, tore the devil up poucos derrubaram o diabo, like Paul did. como Paulo. Are you ready for this part? Vocês estão prontos para essa parte? Stephen, Estevão he had a real short ministry. teve um ministério muito curto. Paul had a long ministry. Paulo teve um ministério longo. He got beat up, he was shipwrecked, Apanhou, thrown in naufrágios, jail. foi para cadeia, He lived long, viveu muito, punished, foi scourged. punido. And Stephen lived real E short, Estevão viveu went pouquinho, into glory. foi para a glória. And guess what? E adivinha o seguinte, o Stephen quê? got the same reward. Estevão recebeu o mesmo galardão que Paulo. See, the more love Quanto mais amor that you can look back at God with, que você consegue olhar para Deus, and the more you understand Him. mais você entende Ele. I finally understand what these are. Finalmente eu entendi o que é isso. These cloths. Esses panos. And we've been here before with you. E nós já falamos sobre isso com vocês. You know, we've prayed for cloths. Já before, oramos pelos talked about lenços some of e this. falamos um pouco sobre isso. But what it does, it takes these miracles out of here. Mas o que é isso? É que pega os milagres daqui And they'll follow you wherever you bring them. e eles seguem você onde quer que você leve eles. Do you know what those cloths were? Sabe o que esses lenços eram? They were avenues of compassion Eram meios de compaixão that let God into people's lives que levava Deus para a vida das pessoas, that He could get into no other way. porque ele não poderia entrar de nenhuma outra forma. And they were media. Eles eram um meio. Today, Hoje, God can call you on the phone. Deus pode He te can ligar no find you with telefone, your ele phone. Got a pode GPS. encontrar com você no GPS. In front of the TV, huh? Você está aí na TV. But those cloths were forms of media. Mas esses panos eram uma mídia. All they needed is to have a person attached to them. Tudo o que precisa é ter uma pessoa em que ele esteja em cima. I got this from Paul's body. Eu recebi isso do corpo de Paulo. They told me to lay it on your sick, infirmed E body. disseram para colocar no seu corpo Okay. doente. This is Ok. the avenue of compassion. Esse é o meio de compaixão. I'm the mouth. Eu sou a boca. I'm media. Eu sou a mídia. Connected with the, what am I supposed to do? O que eu tenho que fazer? Tell him who's healing them? Fala quem está curando ele. Okay. The Tá. Lord Jesus Christ is O healing Senhor you Jesus Cristo está and curando saving você you. e salvando você. I can walk, I can Eu walk. posso andar. Oh yeah, Ah, é. that's Jesus. Foi Jesus. I'm going to go get another cloth. Agora eu vou pegar outro pano, tá? When Benny Hinn Quando Benny Hinn first received the power anointing, recebeu a unção de poder, looked like a flower. parecia uma flor. Everybody's feet was Os pointing pés de towards todo the mundo middle, estavam apontando para o meio, like an explosion. como uma explosão. And the whole front row was full of preachers, E a primeira fileira inteira estava cheia de pregadores. faith preachers. Pregadores de fé. Tulsa, Tulsa. this was his first time there Foi a primeira vez dele lá, after the power came.
Depois que o poder veio, They were all on the front row. eles estavam na primeira fileira assim. Show off, Tá querendo se mostrar, drawing attention to jogando yourself. a atenção para ele mesmo. What good does it do to blow on someone? Pra que assoprar em alguém? Show off. Para se mostrar? You know who was loose? Sabe quem que estava liberto? He received something new. Ele recebeu algo novo. Of course, you're going to go crazy for É a lógico que while. você vai ficar louco com isso. But you know who was really seated on that front Mas row? sabe quem que estava sentado naquela primeira fileira? A green-eyed monster called envy. Um monstro verde chamado inveja. It's kind of embarrassing É, when there's more power in the guy's coat than your whole international ministry. é uma vergonha isso, quando todo o mais poder está na própria roupa do ministro do que no ministério deles. Bom, ficou bem claro este estudo de hoje que o pastor Dave passou, para que nós tenhamos sempre o encorajamento de orarmos, apresentarmos tudo a Jesus, todos os nossos problemas em oração. Vamos levar para Jesus os problemas com oração e os milagres virão. Não desista, persevere, porque o Senhor te ama e Ele quer te abençoar. Então agora nós vamos assistir a um testemunho de um pastor que levou o casaco dele ungido. O pastor Dave orou sobre aquele casaco e ele colocou sobre uma pessoa enferma e a pessoa foi abençoada, foi curada. Este testemunho é para você crer que Jesus age nestes lenços ungidos, nestes objetos que vão tocar outras pessoas e serão abençoadas. Então já fique preparado com o seu lenço, o objeto que você queira ser ungido, porque após o testemunho o pastor David já vai entrar com a oração. Vamos lá então? Pastor David pediu para eu dar um testemunho que aconteceu em Ribeirão Preto. O nosso líder de louvor, enquanto eu estava aqui na conferência de agosto, ele sofreu um acidente de moto e ele teve que fazer cirurgia na bacia e no braço. E os médicos haviam dito que ele não teria mais o movimento dos braços. E a bacia talvez demoraria mais de 6 meses para voltar a andar e mesmo assim ficaria sequelas. E em 40 dias ele estava andando com movimento no braço, na perna. E foi só o tempo da recuperação da cirurgia mesmo, porque quando nós chegamos lá, nós colocamos sobre ele um casaco que havia sido orado aqui. Este mesmo casaco nós fizemos um apelo na igreja. E nós vimos ali algumas curas imediatas. Foram coisas assim incríveis que aconteceram, que eu levaria tempo para contar aqui. Mas o que eu gostaria de contar também é que haviam 2 crianças enfermas, filhas de pais não cristãos. E uma parente que estava no nosso culto pediu esse casaco para levar até essa família. E as crianças foram curadas imediatamente. De pneumonia, febre alta, eu não me lembro agora o que era. Mas foram curadas imediatamente. E o nome do Senhor foi exaltado. There's a woman who carried a cloth away from the prayer center. Uma mulher levou um pano da minha igreja He gave it to her friend. e deu para a amiga dela. Her friend got healed. Uma amiga foi curada. So she gave it to a friend. Então ela deu para um outro amigo They got healed. e foi curado também. So she wanted it back. Aí ela queria de volta. So she started tearing it in little shreds. Aí ela começou a rasgar em pedacinhos. She'd give a shred to people and E they dava would os get healed. pedacinhos para as pessoas e elas eram curadas. They were the media. Aquilo era o meio. All you have to do is tell them who's healing them. Tudo que você precisa fazer é dizer Who quem wants to está save curando e quem quer salvá-los. Jesus. Jesus. It's him. É Ele. It's him. Somebody Ele. prayed. Alguém orou. It's him. He's É answering Ele. the Ele prayer. está respondendo a oração. It's him. É Ele. He'll heal you. Ele vai curar He você. wants to save you. Ele quer salvar Here. você. Here. Aqui. Hallelujah. Aleluia. Yes, hold them aqueles. Hold them to biscaresa. Father, the moment. Pai, no The momento. moment. No momento. Us who are in contact. Nós que estamos em Relay contato. this power. Traga esse poder.
The moment we touch No these, momento que nós tocarmos nisso, it will be over. vai acabar tudo. Jesus' Em name. nome de Jesus. You will follow these items Você vai seguir esses itens to their destination. para o destino deles. And heaven will open. E os céus vão se Again, abrir novamente. And again. E novamente. And again. E novamente. And save. E vai salvar And heal. e curar. And tormented will be free. E os atormentados vão Prayers ser will be livres. answered. As orações serão Situations will respondidas. change. As situações vão mudar. Jobs will be found. Os empregos vão ser Economies will encontrados. change. A economia vai mudar. Revivals will O come. avivamento vai vir. Tudo. Because Porque you can do você it. pode fazer isso. Como es que? So, Father, Então, Pai, Jesus' name, em nome de Jesus, anoint these unja aprons esses panos, and these handkerchiefs, esses lenços e esses aventais, the type that they are. o que quer que eles sejam. Anoint them. Unja-os. Anoint them. Unja-os. Anoint them. Unja-os. And for this, E por isso, we give you the glory. nós te damos a glória. In Jesus' Em name. nome de Jesus. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Jesus' Em name. nome de Jesus. Jesus' Em name. nome de Jesus. Hallelujah. In Jesus' Aleluia, em name. nome de Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. And this is everybody that watches this. Todos que assistem isso. Amém. Aleluia. Então, chegamos ao final deste programa e eu vou deixar o nosso endereço para que você entre em contato conosco. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa e Jesus abençoe você.